Estamos muito felizes porque a gente está começando hoje o segundo episódio do Pode Somos! Nosso podcast em que a gente traz aqui mulheres que possam vir a inspirar, contar suas histórias e dividir um pouco com a gente as trajetórias. E hoje a gente está com a Lorena Brunet, maravilhosa, dona do bordão Bom Dia Beira-Mar, idealizadora do projeto Corre Que Dá Tempo, influenciadora e também profissional da área do marketing. Lorena, seja muito, muito bem-vinda. Uma pergunta que não pode calar. Quem é Lorena Brunet? Comecemos por aí. Vai lá. Gente, primeiro agradecer, né, pelo convite. Eu achei muito legal a ideia do podcast, assim, realmente, pra gente inspirar outras mulheres, né? E quem é Lorena Brunet é uma pergunta que até hoje eu tô tentando descobrir. Vamos lá, tá com psicóloga aqui. Bora. Eu sou uma pessoa que sempre me reinventei muito, então eu sou muitas Lorenas, né? E eu acredito que hoje eu sou a Lorena forte, determinada, que busca ser sua melhor versão, que busca ter mais qualidade de vida e que tá descobrindo seus propósitos nesse mundo, né? E hoje eu acredito que um dos meus maiores propósitos é o Corre Que Dá Tempo, é o meu projeto que surgiu de forma natural na minha vida, mas hoje é o que mobiliza mesmo a minha vida. Aí eu vou pegar a tua fala sobre esse natural que começou a acontecer, porque tem um momento que você vem ali numa trajetória e tem uma mudada, tem uma transformação que vai acontecendo. Então, para algumas pessoas, que chave foi essa que girou? Como é que você se sentiu aí? Que movimento foi esse? O Corre Que Dá Tempo, né, surgiu na minha vida justamente por estar num período muito sedentária. Então, assim, era uma época da vida que eu não conseguia fazer esporte, que eu não conseguia... E eu sempre fui dessa área, né? Sempre gostei de esporte. Já fiz basquete, vôlei, dança. Dancei milhares de anos da minha vida. Já dancei até dança do ventre. Eu já fiz tudo. E aí... Também. Lorenas! As Lorenas. E aí eu tava sedentária nessa época e eu tava, tipo, numa faculdade nova, fazendo o que eu queria fazer, trabalhando no lugar que eu queria trabalhar e eu não estava feliz. Eu não me sentia completa, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí a minha mãe falou, minha filha, o que tá faltando aí é um esporte, porque você sempre foi motivada pelo esporte. Então tá faltando o exercício físico, tudo, só que eu não tinha tempo. Então eu acordava, entrava no trabalho 8 da manhã e estudava à noite. Então saía da faculdade depois de 10h15. Então, assim, eu chegava 11 horas da noite, morta de cansada e sempre falando que não tinha tempo. Até que a minha mãe chegou e falou assim, você não faz nada às 5 horas da manhã. Na hora dos corredores. Muito bem. E aí foi quando eu descobri a corrida, comecei a correr. E aí quando eu falo que o Corre Que Dá Tempo surgiu de forma natural, é que eu criei esse nome, né, Corre Que Dá Tempo, por estudar marketing, gostar dessa pegada do marketing. Eu criei o nome Corre Que Dá Tempo para me automotivar. Então, assim, era um projeto comigo mesma que eu postava no meu Instagram para os meus amigos. Eu tinha 2.000 e poucos seguidores na época. E aí eu postava para meus amigos para também ficar com aquele empurrãozinho da pessoa dizer, não vai não hoje, não sei o quê. E aí, nisso eu fui, né, tipo... E com menos de um mês, assim, de corrida, começou a vir seguidores novos, pessoas novas entrando, principalmente mulheres. E aí eu comecei a ter uma troca mais com essas pessoas e essas pessoas sempre falando que admiravam minha coragem. Aí eu ficava, mas coragem? Tipo, eu só tô fazendo exercício físico, né? Que coragem? E aí eu vim descobrir que as pessoas, por ser uma pessoa que na época eu tava bem acima do peso e eu tava, assim, era completamente fora do padrão, e postar na corrida, que era um ambiente, assim, bem inchado na época, principalmente. Então, que assim, eu tô correndo há quase 3 anos. O boom da corrida veio depois, né? Tipo, eu entrei uns 6, 7 meses depois que o boom da corrida veio. Então, na época, eu era basicamente a única pessoa fora do padrão ali correndo. E eu ainda tinha um diferencial, que eu sempre tive muito apego com o meu corpo e sempre gostei do meu corpo. Então, eu corria de top. E aí, as pessoas ficavam, nossa, tu não bota uma blusa? Aí eu sempre respondia, mas gente, com blusa ou sem blusa eu vou continuar gorda. Exato, Tipo, e vou continuar correndo. não vai fazer muita diferença Mas não, é essa sobre essa blusa. visão que deve ser apagada, gente. O corpo Exato. dessa mulher fora do padrão vivencia aí um silenciamento que quando é exposto, seja pela idade, seja pela obesidade, pelo peso que for, vamos falar inclusive de tonalidades, da questão racial. Tem aí da questão de classe, da pessoa, a mulher pobre, a mulher
né? A pessoa que tem aí uma condição financeira mais abaixada, quem é que tem o direito de existir? Exato. E é sobre direito à vida, sobre se expor, sobre inclusive caminhar na beira-mar. Exatamente. E aí eu comecei a mostrar corridas, né? Depois de uns 4, 5 meses que eu comecei a correr, foi a primeira prova que eu fiz. E as pessoas ficavam me questionando, tipo, mas tu não corre 1 quilômetro direto? Por que que tu tá fazendo prova? Gente, porque pode caminhar na prova. Então eu comecei a mostrar isso no meu Instagram. E aí foi ganhando força. Então foi trazendo mais pessoas pra dentro da corrida. As pessoas entrando, sempre me perguntavam da minha assessoria, né, da Stark. Então eu falava tudo. E aí a comunidade, né, e as pessoas que não eram padrões começaram a ocupar mais esse espaço. Verdade. E aí, essa força, né, que eu acabei gerando nas pessoas e virando uma comunidade mesmo. Hoje eu acredito que eu tenho uma comunidade muito forte. Então, isso me fez querer ter um projeto não só midiático, né, não só ali nas redes sociais, como Corre Que Dá Tempo, como um projeto pessoal, mas um projeto nosso. E aí, foi aí que eu criei o evento presencial, né? E o evento presencial era justamente para conectar mais as pessoas a mim e estimular mais. Então, assim, ele é voltado principalmente para mulheres também. Tipo, sempre me perguntam, homens podem ir? Podem, são super aceitos. Eu vou pegar, inclusive, essa tua fala sobre o poder, né? Sim. Por isso que o Pode Somos, ele tem essa proposta do tipo assim, a gente quer romper sobre falas em que qual é o momento que a gente não pode ser o que se é, né? Qual é o momento que a gente deve ser aquilo que impregna, aquilo que tem ali uma imagem que deve ser vendida. E, na verdade, na realidade, o que você vai ter, às vezes, é uma métrica ou então uma vitrine que mostra muitas mentiras por aí. Então, quando você se mostra de verdade, quebra essa rompeira do pode ser, e o Pode Somos tá aí pra isso, né? Inclusive pode homem, pode quem? Podemos existir. É sobre esse direito assim de conquista que tem uma autonomia muito legal. E aí é sobre vamos viver mais, né? Vamos transicionar sobre por que a gente deixou de caminhar na beira-mar, sendo que é um espaço democrático. Isso é um espaço que é público, né? Sobre a vida. Nossa, hoje tá profundo. E o que eu acho bacana é que todas essas reflexões, ela acaba criando um evento para se pensar sobre o que se pode e o que se não pode, né? E faz com que as pessoas parem um pouco e percebam, né, que essas amarras acabam limitando pro nada. E aí todo ano você faz, né? Todo ano eu faço, tá indo pra 3ª edição agora, que vai ser dia 29 e 30 de novembro. A inscrição. A gente vai botar o link de inscrição aí pra vocês. Assim, todo mundo lá. E o evento é justamente isso, né? Pode todas as pessoas, é justamente pra gente conectar as pessoas e mostrar as possibilidades, né? E é um evento pra estimular o esporte, pra a atividade física, né? A pessoa até pergunta, é uma corrida? Gente, não é uma corrida, é sobre corrida e sobre muito mais. Perfeito. Né? Então, assim, eu trago sempre rodas de conversas, né? E nas rodas de conversa, tem roda de conversa com psicóloga pra gente tratar sobre isso. Inclusive, a roda de conversa desse ano que eu vou trazer é uma que está muito em alta e pouco se fala, que é essa questão da gente ser proativa e estar realizando tudo e fazendo tudo. Então, assim, é sempre mais, né? A gente vê hoje em dia na rede social, inclusive eu me incluo nisso, da gente sempre tá vendo uma pessoa que começa o dia 5 horas da manhã, termina o dia 8 horas da noite, vai dormir o sono perfeito, mas ela fez 253 coisas no dia. E as 253 precisam ser perfeitas também. E todas perfeitas. Então, assim, dependendo da situação, ela ainda vai estar em dívida. Exatamente. E ainda tá faltando coisa. Exato. Então a gente vê muito isso, né? As rotinas perfeitas. E eu acho que a corrida gerou muito isso. Essa sensação de que você tem que ter uma rotina perfeita. Você acorda 3 horas da manhã, lê a sua Bíblia, depois você vai, faz toda a produção pra ir correr, porque você é uma mulher linda, maravilhosa, que vai se produzir inteira. Tudo. Então, assim, eu vejo muita gente se apegando nisso e muitas pessoas. E eu acho massa quem consegue, e eu adoro. Tudo bem, adoraria ser assim, mas eu realmente não consigo. Eu prefiro dormir um pouco mais e só com o cabelinho amarradinho. O cabelo acabou, se bota uma viseira e vai embora. Exato. Mas assim, eu vejo que muitas pessoas se martirizam por não conseguirem fazer isso. Só que a gente tem que ver que várias pessoas vivem vidas diferentes. Como eu digo, muitas pessoas às vezes trabalham CLT, têm uma vida super corrida, são mães. Tudo. Então a gente não pode comparar essas rotinas perfeitas. E é interessante porque ela traz mais um elemento, né? Mais uma ansiedade
dentro da vida de nós mulheres, que temos que dar conta de tudo, que temos que fazer tudo muito perfeito, mas independente o custo de tudo isso, né? Então, esse momento de reflexão, de discussão, a gente vai trazer até a Bianca, né? Sim. A Bianca é outra amiga que, inclusive, você conhece, a Bianca Salles. É outra maravilhosa também, é uma mulher também que fala muito desse nosso universo. Então, eu acho que você... Já é o 3º ano que ela faz. Começou pequenininha, eu lembro que o primeiro... Todo ano eu me inscrevo, gente. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou, mas todo ano vou me inscrever esse ano de novo. E é sempre bacana esse encontro, né? Porque ele acaba concretizando um pouco o teu propósito. Exatamente. É isso aí que eu queria que você falasse um pouco agora. De onde surgiu? Por quê? Por que correr? Por que fazer tudo isso? Por que movimentar essa beira-mar dessa forma? Então, ao longo desses anos eu descobri o meu real propósito, né? Que é essa questão de mostrar a minha força, a minha coragem e empoderar outras mulheres a serem elas mesmas, né? Eu, desde muito pequena, sempre fui uma pessoa muito autêntica. Então, sempre fui uma pessoa muito pra frente, uma pessoa que fazia o que eu queria. E a vida inteira eu sempre sofri o famoso bullying, que na época não existia esse nome, mas o famoso bullying por ser eu mesma. E eu tava conversando até com a minha melhor amiga um dia desse, que eu falei assim, amiga, é tão engraçado porque eu já apanhei muito da vida, já apanhei muito das pessoas, porque o ser humano não é uma coisa fácil. Gente, ela ainda vai fazer 30 anos. Só esse detalhe. Então, o ser humano não é fácil, né? Então, assim, eu já apanhei muito da vida, passei coisas muito pesadas. Mas em nenhum momento eu desisti de ser eu mesma. E eu sabia que no lugar certo, no momento certo, as coisas iam funcionar. E eu tava falando isso com a minha amiga, porque eu postei um vídeo que foi, tipo, eu tava dançando, feliz, acordando e tal. E eu me lembrei, assim, de que a antiga Lorena que fizesse isso ia receber um monte de pedrada por estar ali se expondo, nananã, ai, que fresca, que boba, que besta. E hoje eu vejo as minhas seguidoras amando, sabe, me aplaudindo, tipo, ai, também quero dançar, também quero ser feliz, muito assim. mais comentário positivo do que o Total, negativo. hoje a minha rede social, eu até tenho medo de falar pra não atrair Não, mas aqui a gente mas tem uma assim, excelente energia. exato. A gente vai tem exato. uma super proteção. Mas eu me surpreendo porque a minha rede social nunca teve um hate pesado, nunca teve uma situação ruim. Maravilha. Então eu vejo o poder mesmo, a força do meu Instagram de trazer pessoas boas e alimentar isso. Então, assim, eu aprendi nisso tudo que a grande chave é você ser você mesma. E vai ter um ambiente que você vai se encaixar. Eu falo isso muito pro meu irmão, porque o meu irmão também já passou por situações de bullying e tudo. E eu falei, não tente caber em caixas. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, e você vai ser respeitado por quem você é no momento certo. Rótulos e um mundo virtual, e aí a doutora Muito sabe pesado. melhor do que ninguém. Você estava falando até sobre esse contexto. A minha página aqui, ela tem um suporte mais sustentável, mais seguro, né? E aí, mesmo se em algum momento a gente passar por uma situação que, infelizmente, é possível de viver, uma perseguição mais negativa, um tipo de cancelamento mais injusto, é sobre também a gente pensar em resistências mesmo. Exato. Como é que a gente vai lidar com o bullying? E veja que a gente começou a pergunta, começou esse encontro dizendo quem é Lorena. E aí ela vem disparando ali quem sou, quem fui, o que eu tenho vivido. E o quanto que isso reverbera na vida de outras pessoas que nem iriam saber de você se você tivesse permanecido naquele passado. Inclusive, assim, tem algo do movimento que é seu que exala. Ela, inclusive, é como se a ideia da onda do mar, né? A gente tem ali, Deus sabe onde vai esse movimento. Nós não temos essa noção na internet. Então, às vezes, uma mulher que não consegue sair devido aos padrões mais perversos que existem, e aí ela diz, por que não? Por que não ir? Se por ela quê? foi, por que eu não posso? Pode. E aí eu vou aproveitar essa daí. O que você acha que mudou, então? Na forma como você se relaciona com o corpo hoje, depois de toda essa transformação, essa trajetória que você vem desenvolvendo. Teu corpo hoje não é mais o mesmo, e a gente sabe que a corrida não era esse o objetivo. É uma consequência natural que às vezes acontece, às vezes não acontece dentro do teu ritmo. Isso é que é o mais bacana. Mas como foi que essa relação se transformou agora? Então, quando eu comecei a correr, né, eu queria... Porque na pandemia eu cheguei a ter depressão. Então eu tive aquele período bem complicado, conturbado. Passei por muitos problemas mesmo, assim, cheguei a tomar remédio. Hoje, graças a Deus, eu não preciso mais. Mas eu cheguei a engordar muito na pandemia.
E quando eu saí, né, eu falei até pra vocês que eu tava vivendo uma fase muito boa da minha vida, trabalhando no lugar dos meus sonhos, tudo, e eu não tava bem. Então eu sentia falta de alguma coisa, que eu descobri que era o exercício físico, e aí eu entrei naquele intuito de me movimentar, de cuidar um pouco da minha saúde, e também de emagrecer, né, tudo. Claro, que é consequência. Que é consequência, exato. Sendo que, por um tempo até funcionou, eu emagreci um pouquinho e tal. Depois veio outros problemas da vida, outras coisas. E, na verdade, eu fiz foi engordar. Então, assim, eu ganhei mais de 10 quilos correndo. E as pessoas sempre falavam, né? Tipo, corre tanto e não emagrece, né? Tipo, sempre tem esses comentários. Inclusive, já fui em médicos que falaram isso. E eu... Então, doutor, não sei se você sabe que existem outras coisas, outras circunstâncias que fazem uma pessoa engordar. Exato. Então, assim, eu passei muito por isso e depois eu percebi que a minha prioridade ali não era o emagrecimento, tinha outras coisas que envolviam e, graças a Deus, eu sempre tive uma autoaceitação do meu corpo muito boa, assim, eu sempre fui muito bem com a minha imagem, nunca tive problemas com a minha imagem. E aí, o que virou a chave foi porque... Como eu fui me apaixonando pela corrida, e aí, inclusive, eu fiz a minha primeira meia maratona com 101 quilos. Então, assim, foi uma coisa muito desafiadora, foi uma coisa que muita gente não concordou. Mais dolorido, é mais complicado. Eu sabia onde eu tava me enfiando, Isso, assim. Eu fiz um preparo bem pesado, porque eu sabia que aquilo ali não seria comum. Isso. Realmente é uma coisa fora da curva. É um preparo psicológico. Psicológico e físico. E físico, porque o desgaste é muito grande. Eu fiz uma meia maratona para 3 horas. Então, assim, não é nada comum, entendeu? Mas foi possível. Não é que, assim, toda pessoa que quiser mesmo, que se esforçar, vai conseguir. Mas, assim, não é prático, né? Vamos dizer assim. Mas quando eu vivi isso, eu percebi que eu era muito mais forte do que eu imaginava. Que eu era muito mais capaz de coisas do que eu imaginava. Então foi aí que eu percebi que o real intuito não era o emagrecimento. Era me cuidar para ser capaz de conquistar coisas. Então, tem uma transição significativa aí. Porque assim, tem pessoas que vão ver essa situação e elas não entram no movimento. Por isso que eu te perguntei sobre essa virada. Qual é o momento que acontece a transição? A ponto de se tornar natural. A naturalização, então, ela vai falar sobre o processo. E aí, nessa situação do tipo, hoje eu tô correndo por mim, vem como efeito, tá, perder peso tal e tudo, mas não era o foco em questão. O foco em questão me fala mais sobre um apaixonamento sobre si. Eu tenho que cuidar, a vida que eu tenho é essa, o corpo que eu tenho é esse. Exato. Né? Como é que eu vou cuidar? Porque tem pessoas que entram num processo de abandonamento de si. Sim. Aí é muito doloroso, né? Então a tua fala, a tua história de vida deve ecoar cada vez mais. E esse movimento contrário, a aceitação radical. Essa frase eu adoro, que é da minha psicóloga. É psicólogas. Não tem como, a gente não vive sem elas. E essa aceitação radical, e a partir daí eu me movimentar, eu acho que é o mais bonito. E é o que as mulheres às vezes esquecem. Que elas poderiam se acolher mais. Aí vem a empatia, vem a autocompaixão, né? Vem o olhar real pra dentro de si, né? Parar um momento e dizer, não, peraí, eu olho pra todo mundo, eu cuido de todo mundo, eu escuto todo mundo, eu sou amiga de todo mundo. Mas quando é que eu vou me acolher? Quando é que eu vou me perceber que a partir daqui eu posso mudar? Eu acho bacana esse movimento da Lorena, é disso. E isso é bem engraçado, porque houve uma época da minha vida que eu falava muito sobre a pessoa obesa, né? Poder estar em todos os lugares, poder fazer tudo o que ela quiser e poder se amar. Não é porque ela é obesa que ela não pode se amar, pelo contrário, sabe? E aí houve-se o questionamento sobre a romantização da obesidade. Também tem isso, que e aí eu sempre bato nessa tecla. Eu nunca romantizei a obesidade. Mas eu também não me distratei por ser uma pessoa obesa. Exato. Então, eu batia muito nessa tecla da questão de pode, né? Podemos tudo. Como podemos nos cuidar? Então, assim, eu gosto sempre de frisar para as pessoas que o meu processo de emagrecimento, ele aconteceu de forma gradual e natural por uma questão de amor próprio. Então, assim, eu fui me amando cada vez mais ao ponto de me cuidar mais. E as coisas vão acontecendo e a gente vai mudando várias coisas, né? Quando eu comecei a emagrecer, a minha corrida ficou melhor. Exato. A minha vida na corrida é, hoje em dia, a minha maior prioridade. Então, se a minha corrida estava melhorando, era naquilo que eu queria focar.
Quando eu comecei a me alimentar melhor, que eu fiz um projeto com a Jenny, que é uma pessoa maravilhosa, que ensina alimentação saudável. Ela fazia as marmitas. Ela faz as marmitas. E assim, quando a gente viveu esse processo juntas, eu entendi que a comida saudável poderia ser simples e prazerosa. Então, por que não? Entendeu? Não é que eu, nunca mais vou comer um fast food. Não é sobre isso. Mas é aprender que o alimento é o que... o nosso corpo é o nosso bem mais precioso. Exato. Então, a gente tem que comer coisas que fazem bem, né? Tipo, realmente eu fui melhorando meu paladar. E uma coisa muito engraçada, eu falo engraçado, mas assim, mágica mesmo que aconteceu. A primeira vez na minha vida inteira, depois que eu tive depressão, que eu me senti limpa, foi quando eu passei esses 3 meses me alimentando 100% saudável. Então, assim, hoje eu entendo a força do alimento. Porque eu não tive uma crise nesses 3 meses, eu não tive um descontrole emocional e eu me sentia limpa. E é uma sensação que eu nunca tive depois, porque assim, eu sempre falo, eu sempre fui uma pessoa muito colorida, via tudo colorido, eu sou muito alegre, até hoje eu sou muito boba, assim, eu vejo a vida com muito brilho, com muita bondade, às vezes a gente quebra a cara, mas eu continuo vendo a vida assim. Sendo que quando eu tive depressão, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria, que foi ver tudo cinza. Então, assim, tudo tinha um peso muito grande pra mim. E hoje eu ainda oscilo muito com essa questão de às vezes, uma coisa muito mínima vira uma grande catástrofe na minha vida e momentos de alegria viram, fogos de artifício. Então, eu tenho muito ainda isso daí. Mas nessa época foi a primeira vez que eu me senti, assim, com a mente limpa. Então, eu percebi como o alimento, ele está diretamente ligado a tudo do nosso corpo. E isso com um acompanhamento psicológico. É importante a gente dizer isso, Sim, porque às vezes as pessoas acham que é passe de mágica. Não é passe de mágica, gente. A gente vou precisa comer de um uma uva e acompanhamento. vou ficar bem. Não, Isso, peraí. não é. É um acompanhamento multifuncional mesmo. Exatamente. E eu falo isso, eu gosto sempre de frisar isso, porque eu sempre tive isso que você começou e que você descobriu. Só que quando o câncer veio, me desestruturou completamente. Então, meu corpo desandou valendo. E aí, eu procurei apoio psicológico, nutricional e de emagrecimento para tentar segurar isso. Porque faz a diferença na vida da gente. Faz mentalmente, Eu né? vou disparar uma... Diga. Não, fale. Eu vou disparar uma lógica, né? Do tipo assim, vamos pensar em que a gente tem 253 coisas para fazer. Então, acontece uma fragmentação de quem nós somos, a ponto da gente não se enxergar mais. Então, eu sou tanto aquilo que eu tenho que fazer, aquelas metas, aqueles objetivos, os sonhos, né? Ou então, eu tenho que, inclusive, te fazer feliz, eu tenho algumas obrigações, que aí a gente vai se esvaziando um pouco sobre isso. É verdade. E aí, enquanto que é real, enquanto que é parceria, amizade... Gente, essa mulher tem que ter uma câmera aqui de frente, porque ela é linda, tem que pegar o rosto de frente, o próximo vai ter que ter. Tá, equipe? Equipe tem que ter uma câmera aqui pra cá. Esse close aqui eu tô merecendo, mas mais gente merece, né? E aí é sobre isso, entendeu? Da gente fazer um carinho, uma volta, a gente fazer um amizade, carinho a uma pra parceria, outra. É a verdade. força, a afetividade. Sim. E aí, na pressa do dia a dia, às vezes não dá tempo. E aí gera esvaziamentos mais profundos. É claro que a depressão é um fenômeno muito complexo, cada um no seu contexto, né? Então, veja, reconhecer o poder do alimento, da atividade física, de uma parceria entre amigas, né? De estar junto, do sol. Gente... É todo um contexto. É muito interessante. E aí eu queria aproveitar essa da parceria. Qual foi a história mais marcante, assim? O feedback que você recebeu, e eu queria de mulher. Eu sei que tem homens que te seguem e que eles também fazem parte desse processo, mas esse universo aqui é nosso. Faço questão sempre de dizer isso. Qual foi a história, o feedback, o que te, sabe, olhou assim, poxa, cara, então eu tô no rumo certo. Porque eu tenho esse questionamento todo dia, Lorena. Eu sou uma influencerzinha bem petititinha na sua frente, uma piaba. Mas realmente eu fico, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí vem uma mulher que me procura, no meu caso é a questão do câncer. Contigo, como foi isso? Tem, assim, eu recebo muitas mensagens maravilhosas. Inclusive, eu acredito muito em Deus, né? E eu, às vezes, me sinto, tipo, será que é isso? Né? Porque a gente batalha tanto, a gente faz tanto. E assim, a internet mostra como se a gente estivesse muito bem. É porque a gente mostra o nosso melhor lado, né? Como se a gente estivesse muito bem, tudo. Mas
às vezes não é. Exato. E às vezes eu fico tipo, não é possível. Aí às vezes eu falo assim, quer saber? Eu juro, gente, acontece muitas vezes. Vou parar, vou apagar meu Instagram e é isso. No mesmo dia, Deus manda alguém falando comigo. Você sabe que isso é reflexo do apagamento histórico da voz da mulher. Mas é porque é muito pesado, doutor. Sabe? E a gente que se expõe é complicado. Mas imagine se você não falar. Que tipo de mulher vai estar a gente vai alimentar o quê? Então, exato. Assim, é algo que do tipo assim, por que mulheres têm mais síndrome do impostor? Será que eu sei mesmo? Né? Nossa, por que tem mais dúvidas sobre isso? Será que tem alguém mesmo interessado em saber o que eu faço ou deixo de fazer? Jamais. Como eu vivi com algo ou deixei de viver? Ó, gente, jamais isso pode me afetar a ponto de me fazer calar. Eu vivi uma infância em que muitas vezes, Ceará, Brasil, mulheres, criança não fala, ou fala besteira, peraí, do silêncio, daquela geração, né, de que criança não tem vontade, não tem querer. Hoje eu trabalho inclusive com famílias em que, o que é que a sua criança está falando? O que é que ela está dizendo? O que você está entendendo? Que linguagem ela tem? E essa pegada do tipo, nós mulheres adultas, caladas, por quê, pra quê? Que então, traço histórico, dívida histórica essa com a gente, que jamais vai estar quitada e jamais eu vou ter essa boca fechada, jamais. E temos o direito de falar besteira, temos o direito de fazer qualquer coisa que a gente venha querer fazer. Inclusive de errar e acertar. Errar e tentar de novo e pelejar de novo. E quem é que te disse algo? Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo mulheres que se tornam meias maratonistas e que dizem que foi através de mim. Mas tem uma história específica que foi no comecinho, que até hoje pra mim foi a mais marcante, que foi uma mulher que chegou pra mim e falou que ela tinha parado de correr porque remetia muito a uma coisa que ela fazia com o ex-marido e ela não conseguia mais correr porque lembrava dele. E quando ela passou a assistir meu conteúdo, ela começou a pensar em mim e começou a a a corrida se devolveu para ela. Ela desassociou a outra imagem. E ligou a você. E ligou a mim e depois ligou a ela mesma. Então, assim, ela voltou a correr e depois ela me contou que tava correndo e tal. E, assim, pra mim, isso foi, assim... Foi algo que marcou muito a minha vida, sabe? Porque a minha voz ali, a minha presença fez devolver um esporte que a pessoa gostava pra ela mesma, assim, sabe? Eu tenho uma pergunta pra fazer, saiu um pouquinho até do nosso script. Com relação ao público feminino que você alcança. Você tem de todas as idades? Tenho de todas as idades, mas o que me surpreende, inclusive, é que eu pego muito a galera 30, 40, 50. E eu acho muito legal, porque eu devolvo essa sensação pra pessoa de que ela pode recomeçar, que ela pode mudar, sabe? Tipo, e a maioria são pessoas que estão sedentárias, então é muito legal trazer pessoas pro movimento mesmo, pra cuidar mais de si. Porque você tem muitos seguidores, é uma responsabilidade muito grande. Teve um outro podcast que eu lembro que eu participei com a Mica, e a Thaís perguntou exatamente isso, né? A responsabilidade que a gente carrega, enquanto a doutora também tem diversos seguidores, a responsabilidade que você carrega diante desse público. E aí sempre me vem a preocupação da mulherada 40, 50 a mais. Sim. Porque a gente sabe que na beira-mar existe um movimento etarista. Sim. Muito violento. Né? Não é só o corpo fora do padrão, mas parece que existe uma faixa etária ali que é proibida de correr, de se exercitar, de curtir aquela beira-mar. E a gente tá vendo pessoas de diversas idades. Era essa a pergunta que eu queria fazer fora do script. E essa turma que é fora da tua faixa etária. Então você chega nelas, você aborda e você se comunica com elas. Me comunico muito e eu acho muito incrível, porque às vezes eu me sentia muito menina. E eu comecei a me tornar mais mulher depois que eu comecei a ver o quanto eu impactava mulheres mais maduras, entendeu? Então, assim, eu percebi que eu tinha realmente força, porque se eu tava conseguindo ter uma comunicação direta com elas, isso me mostrava também o meu amadurecimento, sabe? Então, isso foi muito interessante pra mim. E eu tento entender mais também dessa fase da vida, né? Tipo, eu fico brincando que eu tô entrando nos 30 anos, né? Tipo, como se eu fosse muito... Mas assim, eu antes tinha um pouco de receio e hoje eu tô achando que é a melhor fase, assim. Realmente eu tô muito feliz, porque eu vejo o meu crescimento como pessoa, vejo o meu crescimento como mulher. Então, eu acho que eu tô me encontrando mesmo, assim. Eu acho que a gente entra na perspectiva de futuro, né? Isso. Dito isto,
deixa uma mensagem para as mulheres aqui que assistirem esse podcast hoje, puderem, né, se inspirar, buscar você nas redes sociais, né, e se alimentar, se nutrir também na alma, que eu acho que a rede social a gente tem que perceber isso. Sim. A gente pode se nutrir de coisas bacanas, porque tem muita coisa bacana lá, muito conteúdo bom, e você é um deles. Diga lá, qual é a sua mensagem final? Bom, eu acho que a melhor mensagem que eu tenho pra vocês é, primeiro, sejam vocês mesmas. Não tenham medo de ser quem vocês são. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter tido coragem de ser quem eu sou. E por isso que as coisas estão acontecendo na minha vida. Então, assim, quando você confia em você, você começa a acreditar mais no mundo, nas coisas, e não tenha vergonha do seu corpo, não tenha vergonha de quem você é, não tenha vergonha de começar, de recomeçar, se cair, levanta. Eu falo muito porque meu processo de emagrecimento, desde a minha adolescência, eu tenho problema com peso, e eu já recomecei, eu vivi o efeito sanfona a vida inteira, e eu não sei se daqui a pouco eu vou viver de novo esse efeito sanfona, mas eu sei o que eu sou capaz de conquistar. Então eu luto sempre por mim, e acho que quando a gente luta pela gente, a gente tá lutando por todas as mulheres, e eu espero que vocês estejam inspiradas e motivadas a cuidarem de vocês mesmas. Que linda! Maravilha! Gente, esse foi poderoso. Foi. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada, vocês. obrigada.